Boa noite e a paz do Senhor Jesus para todos. Gostaria de estar lendo com vocês uma passagem que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 34, que fala acerca de uma profecia. Profecia essa contra os pastores infiéis de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Estarei lendo. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dizem aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Fica essa pergunta. Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure nem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues a rapinas e vieram a servir de pastos a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e lhes deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Vou ler até aqui e quero complementar o Jeremias 23, que diz assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas e todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, e nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Então, vemos nos dias de hoje, muitas igrejas, pastores representando essa ação que acabamos de ler aqui na palavra de Deus, Na Bíblia, o pastor ele é descrito, como alguém, que primeiro ajunta os cordeiros com o braço e os carrega
no seu colo. Segundo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam. Está lá em Isaías 40:11. Vamos ler? Isaías 40:11. Diz assim, Isaías 40:11. Como o pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam. Ele as guiará mansamente. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, conhece suas ovelhas pelo nome. O verdadeiro pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Quarto, dá a sua vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 10:14 ao 18, vamos ler? João 10, do 14 ao 18. Diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Louvado seja o nome do Senhor. E vemos que nos dias de hoje está muito complicado, falando de igreja, falando de pastores, né, que estão à frente das igrejas. É muito triste eu ter que falar isso, pois afinal sou uma missionária da Casa de Deus, eu congrego, eu tenho a minha congregação e, glórias a Deus, Deus ainda tem levantado pastores com amor à sua obra, com amor às suas ovelhas. Mas vemos que em muitos lugares, né, está complicado. Os líderes não têm, de fato, obedecido à palavra de Deus, não têm enxergado verdadeiramente as suas ovelhas como aquelas que um dia eles hão de dar conta, de prestar conta para Deus, né? E hoje em dia a gente tem que falar a verdade, pregar a verdade, não encobrir a verdade, porque não é isso que Jesus quer, que as igrejas, né, os líderes venham enganar o seu povo, as suas ovelhas. Está muito difícil. Eu tenho observado, né, em algumas igrejas que eu visito, e que eu até já fui membro lá, né, tenho observado que a pregação sobre arrependimento, sobre salvação, sobre a vinda de Jesus, porque há uma promessa que ele voltará para buscar a sua igreja. Mas hoje em dia o amor ao dinheiro, né, está se falando mais alto. Os líderes têm visto, a maioria, não estou aqui generalizando todos, mas muitos eu tenho visto que não tem mais pregado a verdade, que não tem mais falado de salvação, não tem mais falado de santificação, não tem mais falado de renúncia, não tem mais falado da vinda de Cristo. Está se falando muito em dinheiro, está se falando muito em riqueza, em prosperidade, né? Não que Deus não queira isso pra gente, mas não é só isso que Deus quer, porque tudo aqui nessa terra é passageiro, tudo aqui vai ficar, não tem pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. Assim diz a palavra do Senhor. Então nós temos que nos preocupar com a nossa salvação, com a nossa vida eterna. E tá difícil hoje em dia de você entrar numa igreja e ouvir a verdade.
e ouvir que se você não largar seu pecado, que se você não deixar o adultério, se você não deixar a mentira, se você não deixar a fofoca, se você não deixar o disse-me-disse, se você não deixar de roubar, se você não deixar de fazer aquilo que não agrada aos olhos de Deus, você não vai para o céu. Se você continuar na fornicação, se você continuar adulterando, se você continuar realmente fazendo aquilo que desagrada os olhos do Senhor, você não vai para o céu. Hoje em dia, só querem empregar dinheiro, né? Só querem empregar prosperidade. Eu costumo dizer que a maioria dos pastores dentro das igrejas hoje em dia está olhando as suas ovelhas, sentada ali no banco, sabe como? Nota de R$100, nota de 50. É assim que estão vendo. Não estão vendo aquela ovelha ali como uma ovelha que precisa. Não vai me dizer que nos dias de hoje, se o pastor verdadeiramente buscar a face do Senhor, Deus não vai mostrar para eles quem são as ovelhas que estão ali dentro necessitadas, precisando de alimento, precisando de veste, precisando de medicação, precisando de uma palavra amiga, precisando de oração para a sua família, para que Deus venha libertar, para que Deus venha tirar daquela vida lá que Deus não quer pra gente. Hoje em dia estão ignorando. Mas se você for um dizimista que dizima alto dentro das igrejas, vão querer te prender lá. Não é por causa de você, é por causa do que você tem. E Deus não se agrada disso, porque Deus ele não veio para isso. Deus ele veio para curar, veio para salvar, veio para libertar, veio para te levar para morar no céu com ele. Isso aqui tudo, como eu falei, é passageiro. Mas hoje em dia ninguém quer pregar isso, porque isso não dá ibope, isso não enche bolso de ninguém. Mas a palavra diz que ai dos pastores infiéis, daqueles que não apacentam as suas ovelhas, que dispersam elas. Muitas das vezes as ovelhas estão quebradas, doentes, só precisando de uma palavra amiga. Mas o seu pastor não quer olhar, não quer ver isso. Se uma ovelha entra na sua igreja e não dizima, porque não tem, às vezes está desempregado, ele nem olha para essa ovelha. Passa de banda, passa de largo, nem olha. Se for embora, então, ainda dá tchauzinho ainda. Não vai atrás, saber como está a tua ovelha, saber o que está acontecendo, porque ela saiu da igreja. Não está nem aí. Se essa alma se perder lá fora, você, líder, você, pastor, vai dar conta dessa alma para Deus. Escuta o que eu estou te falando. Você vai dar conta dessa alma para Deus. Esse sangue vai ser cobrado de ti. Está lá no livro de Ezequiel e você sabe disso, que você conhece a palavra de Deus. Você sabe disso. E você vai dar conta dessa alma. Mas experimenta essa ovelha dizimar alto. Dá o maior dízimo dentro da sua igreja. Experimenta essa ovelha ficar 3 dias sem ir para o culto. Para ver se esse mesmo não vai correndo atrás. Será que isso é amor à alma? Fica essa pergunta. Será que isso é amor? Infelizmente não é. E nós sabemos que não é. Então o próprio Deus, ele diz que quando essas ovelhas se dispersarem muitas vezes por conta desses tipos de pastores que não sabe apacentar, que não cuida, que não coloca nos seus ombros, que não cuida do seu rebanho, a própria palavra de Deus diz que o Senhor, ele vai buscar. Porque o verdadeiro pastor está aqui, ó. Vou mostrar para vocês onde está o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor está em João 10, versículo 14 ao 16, que diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conheceu a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O único que faz isso é Deus, é Jesus. Porque Deus, ele deu o seu único filho unigênito como nosso pastor para morrer lá na cruz, como bom pastor, como nosso pastor, para morrer lá na cruz por mim e por você, para dar a vida dele. Então o único que dá a vida dele por mim e por você é Jesus.
esse sim dá vida por mim e por você. Ele é o bom pastor. E diz assim: assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então a palavra diz que ainda tem muitas ovelhas fora do aprisco. Mas cadê quem tem amor por elas? Cadê os pastores que não querem mais ir lá fora buscar suas ovelhas? Às vezes manda o diácono, manda o presbítero, manda quem tiver cargo eclesiástico lá dentro da igreja, mas ele mesmo não vai procurar. Ele mesmo não vai cuidar das feridas. Ele mesmo não vai saber como a sua ovelha está. Não está nem aí para a sua ovelha. E a Bíblia diz que ainda tem muitos ainda a ser agregado. Ainda há um rebanho a ser agregado por Cristo. E a palavra de Deus diz que assim como Cristo, ele conhece a voz do Pai, assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Assim tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar esta, e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Então, essa é a promessa de Cristo para a minha e para a sua vida. Ainda que esses não queiram fazer o que Deus te manda fazer, mesmo assim, o próprio Deus diz que Ele a buscará e Ele a colocará em seus ombros e Ele cuidará de cada uma das suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Oséias 3,5 diz: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, que nós possamos ficar com essa palavra, com essa mensagem, que ainda que os pastores só queiram a lã, só queiram a gordura de suas ovelhas, só queiram o din-din, né, das suas ovelhas, mas não querem cuidar, não querem ir atrás, não querem apacentar, como Cristo manda apacentar a sua igreja, e esses mesmos vai dar conta dessas ovelhas. O próprio Cristo, ele promete para mim e para você, mas ele diz também que tem muitas ovelhas também, né, ovelhas dentro da casa do Senhor, que são mais gordinhas, mais fortes, que tem mais condição, que estão empurrando, sabe? Aquelas ovelhas mais humildes, mais magrinhas, aquelas ovelhas que necessitam, que são pobrezinhas, e tem muitos também ajudando esses pastores aí, sabe? A dispersar essas ovelhas. E Deus está de olho em tudo isso. Deus não está dormindo, Ele está vendo. Hoje em dia, os pastores sabem o que querem? Igrejas lotadas, renomadas. Igrejas que os palcos, que parecem, o púlpito, sabe ali, no altar, parece mais como é que diz, como é que eu vou dizer? Um palco de show, sabe? Palco de show onde se apresentam ali os cantores, né? Do que um altar para pregar a palavra de Deus, para pregar a verdade, para dizer que sem renúncia não há salvação, para dizer que se você não largar o pecado, você não vai para o céu, sabe? 10 minutos de palavra, 2h30 ou mais só de cantorias. A igreja hoje é uma apresentação de cantores. Não que o nome do Senhor não tenha que ser louvado, mas a prioridade é a palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que cura. E a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir a palavra. Então, se não há quem prega, como diz Isaías, como é que fica? Como as pessoas ouvirão, como as pessoas vão se libertar, como elas vão saber que Jesus cura, salva e liberta?
Se tudo isso estão tirando de dentro das igrejas, se você só ouve louvor do começo ao fim, onde fica a palavra de Deus, onde fica o agir de Deus, onde fica o mover de Deus. Fica difícil, né? Então é falado mais... Eu até vou dizer aqui que eu falei 2h40 por aí de louvor, né? Vamos colocar, se um culto tem 3 horas de pregação, vamos colocar que 2 horas é só de louvor, né? Vamos colocar que mais 40 minutos, 50, seja falando só de oferta. Tá difícil. E 10 minutos só de palavra. E quando vem isso, vem só, sabe, massageando a cabeça. Jesus vai te dar vitória. Receba, irmão. Receba prosperidade. Receba esse carrão do ano. Receba isso, receba... Gente, pelo amor de Deus. Não que Deus não queira dar. Ele é dono do ouro e da prata. Mas, pelo amor de Deus, acorde, igreja. Desperta tu que dormes. Os sinais dos tempos tá aí para qualquer um ver que Jesus está prestes a voltar a buscar a tua igreja. Então se conserta com Deus. Se conserta, faz a vontade de Deus. Vocês, pastores, acorda. Pregue a verdade dentro das suas igrejas. Fala pro povo que se eles não se consertarem, eles vão pro inferno. Essa é a verdade, é o que a Bíblia diz. Não que eu estou dizendo. Eu estou aqui falando isso porque eu quero que tanto você como a sua igreja vá pro céu. Entendeu? Então que você abra sua mente, abra seu coração. Para de enganar a igreja, para de enganar a si próprio. Porque você será destruído. E se o próprio Deus não buscar essas ovelhas aí que você está dispersando, está jogando para o mundo de volta, ela também vai para o inferno. E você vai ser cobrado. Sabia disso? Que você vai ser cobrado? Pois é. Então pregue a verdade na sua igreja. Se Deus te levantou como pastor e colocou você lá como pastor, foi para você pregar na sua igreja que Jesus, ele está prestes a voltar. Que ele deu o sangue dele lá na cruz do Calvário pela sua igreja. Que Jesus, ele diz na palavra que se verdadeiramente a gente buscar a ele, porque a palavra, ela liberta. Verdadeiramente, se a gente conhecer a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela vai nos libertar. Então ensina a tua igreja a ler Bíblia. Ensina ela a sair dos caminhos tortos. Ensina ela o caminho para a vida eterna, que é Jesus. Não fica com medo de pregar, não. Ou melhor, não encobre a verdade para poder encher seu bolso, não. Jesus está prestes a vir buscar a sua igreja. Cuidado com a sua vida. Onde você passará a sua eternidade se você continuar agindo dessa forma. Se quer ir para o inferno, então que vá sozinho. Porque você conhece a verdade. Mas pelo menos avisa para os seus membros, para as ovelhas de Cristo, porque elas não são suas, são de Cristo. Avisa para elas que se elas não fizerem a vontade de Deus, se elas não lerem isso aqui, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente vos serei livre. Ensina para ela isso. Ensina para sua igreja. Nem isso aqui a gente tem visto mais dentro das igrejas, as pessoas tudo lá, ó, no celular. E aí, como é que fica? E se Jesus voltar agora? Será que você, pastor, vai para o céu? Será que a sua igreja vai? Será que você conduziu ela direitinho aqui na face dessa terra? É tempo de nós tirarmos as nossas máscaras. É tempo de deixarmos de ser meninos na obra de Deus. É
tempo de cuidarmos das almas. Tem muitas almas sofrendo aí fora. Tem muitas almas doentes, muitas almas cativas, muitas almas presas na mão do inimigo das nossas almas. Ele tem trabalhado para destruir e muitas das vezes a gente está ajudando o inimigo a fazer isso, né? Com as nossas atitudes. Igreja não é um lugar de show, de apresentações, não. Tem várias casas de show por aí. A igreja é o lugar para a gente nos reunirmos, falarmos do amor de Jesus, falar do quão grande é o amor dele, falar que ele cura, que ele salva, que ele liberta, que ele quer levar a sua igreja para morar no céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Você tem pregado isso para a sua igreja? Ou tem pregado apenas capítulos, versículos que fala de dízimo? Se não me falha a memória, Malaquias, né? Está no livro de Malaquias. Malaquias, não me lembro muito bem um capítulo, versículo, Malaquias 3:10, alguma coisa assim. Não me lembro, não me recordo direito. Mas está no livro de Malaquias. Você conhece a palavra, você sabe disso. Então, que você venha ser instrumento na mão do Senhor. Que você venha ser um homem de Deus. Que você venha falar de Jesus para a sua igreja. Que você não deixe de anunciar que Jesus, ele cura, ele salva, ele liberta, porque é isso que Deus requer de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor. É isso mesmo. Eu só vim confirmar para poder não falar heresias. Malaquias 3:10, trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e por aí você sabe. A maioria das igrejas só prega isso. E, entre outras passagens, lá em Provérbios também, que só fala de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro. Como eu disse, a casa do Senhor, ela precisa sim de mantimentos. A casa do Senhor precisa, mas também as ovelhas precisam ser cuidadas. Às vezes está faltando alimento na casa da sua ovelha e você sabe e não vai ajudar. Só quer receber, só quer comer a lã e a gordura da sua ovelha. Essa é a verdade. Não é isso? Ou às vezes você não sabe o que a sua ovelha está passando porque você não se importa, não procura saber. Né? Tá igual... tá longe de ser o bom samaritano. Infelizmente. Eu tenho que falar isso porque eu tenho que alertar a você. Porque não está passando despercebido para Deus as suas ações, não. Então que você venha acordar. Que você venha pregar a verdade para a sua igreja. Não queira só andar em carrão, em ter casas lindas, sítios, mansão. Não. E a sua ovelha está lá, desgarrada, voltou para o mundo e você não foi atrás saber por quê. Está lá machucada, está lá ferida. Às vezes até por palavra que você lançou sobre ela. Às vezes ela está doente, caída à beira do caminho. E cadê meu pastor, que até hoje não foi me ver, não foi me visitar, não foi me recolher, jogar nos seus ombros? Pelo menos dar uma palavra amiga, cadê? Essa ovelha não tem nada para oferecer na sua igreja, não? Digo a você que ela tem. Ela tem mais valor do que qualquer dinheiro nesse mundo, do que qualquer mansão, do que qualquer carrão nesse mundo. Ela tem muito mais valor. Mas o próprio Deus irá buscar essa ovelha. E ai de você, se o próprio Deus fizer isso.
Ai dos pastores infiéis. Essa profecia é contra você, que não cuida, que não apacenta. Que Deus venha ter misericórdia da sua vida, porque eu não quero estar na sua pele. Naquele grande dia, quando Jesus vier recolher, quando Ele mesmo vier juntar, sabe, as suas ovelhas, que estão lá espalhadas, que você não quis saber, estava nem aí. É isso aí. Jesus, Ele vai vir buscar. E como eu disse, não quero estar na sua pele. Então você que é ovelha, você que saiu da igreja por qualquer motivo, porque ouviu uma palavra maldada, porque não foi cuidada, digo a você, não tem só essa igreja para você, tem várias igrejas na face da terra espalhada. E não se afaste de Deus por causa disso, não. Ele não te fez nada. Pelo contrário, ele está dizendo que se o pastor fizer isso com você, ele vai te buscar, porque ele tem amor por você, ele é o verdadeiro pastor, ele tem amor pela sua vida. Então, se você se afastou por esse motivo, volta. Volta, porque Jesus, ele tem o melhor para você. Talvez você diga, mas eu não tenho mais jeito, eu pequei novamente, eu caí. Não interessa o que você fez. Tem salvação para você. O teu pecado, o teu passado, ele lançou, sabe aonde? No lado do esquecimento. Você é importante. Você é uma pedra preciosa. Volta para o aprisco. Dê essa chance de Jesus, o bom pastor, cuidar de você. Tá? O bom pastor, ele está aqui na palavra dizendo que ele vai te ajuntar novamente, que ele vai cuidar das suas feridas, que ele vai sarar a sua alma. Então volte correndo, porque os tempos estão findando. Jesus está prestes a buscar a sua igreja. Não fica fora disso, não. Não fica fora dessa cidade que ele tem preparado para mim e para você, não. Por causa de ninguém. Porque se o pastor na terra não cuida de você, há um pastor nos céus que cuida de você e tem cuidado de você, e se você não desceu a sepultura ainda, sabe por causa de quê? Porque ele está cuidando de você, porque ele tem te sustentado, tem te segurado em seus braços e tem te alimentado. Por isso que o inimigo ainda não conseguiu e nem vai conseguir contra a sua vida, porque o bom pastor tem cuidado de você. Então não se entristece por causa de nada que você vê de errado dentro da igreja. Não saia da presença de Deus por causa de nada nesse mundo, porque não vale a pena. O que fazem com a gente, Deus, ele está vendo, tu pode ter certeza disso. Que ele está vendo e ele está anotando tudo, tá? Então o que importa é você continuar firme na presença de Deus. O que importa é você continuar buscando esse Deus tão maravilhoso que cuida de mim, cuida de você. Fique com essas palavras e que o Senhor Deus possa te abençoar e curar as suas feridas e te trazer de volta para o rebanho dele, em nome de Jesus. A Bíblia diz que quem vai fazer a grande separação naquele grande dia entre o joio e o trigo é Jesus. Então, a igreja perfeita aqui nessa terra a gente não vai encontrar. Tá? Qualquer igreja que a gente for, a gente vai ter problema, mas a gente tem que continuar fiel, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então combata o bom combate, tá? Confia em Deus, guarda a fé, se reveste, busque Deus para a sua vida, fique firme na presença dele e você terá a vitória. A coroa da vida está guardada para mim e para você, ser coroado naquele grande dia. E todos aqueles que quiseram ver o nosso mal, Deus tem guardado algo para eles. Então é importante continuarmos de pé na presença de Deus, porque cada um vai receber segundo as suas obras, seja ela boa, seja ela ruim. Então não diga que você não tem um pastor. O teu pastor é Jesus. Ele cuida de você, ele te ama.
E Ele quer fazer você regressar os caminhos dele. Então confia tão somente no Senhor Jesus Cristo para ser salvo tu e a tua casa. Em nome de Jesus. Não permita que o inimigo venha sorrir, venha se alegrar, venha ganhar você, venha ganhar sua família. Não permita jamais. O bom pastor está à tua procura. Ele já te achou, já te encontrou, já te salvou. Você e a tua casa pertencem ao Senhor. Tá? Fique com essas palavras e que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês. Amém.